Uma das coisas mais importantes para se estabelecer um cálculo correto para a definição de uma área de isolamento na realização de um ensaio por gammagrafia é conhecer a relação entre dose, exposição e atividade da fonte de gammagrafia utilizada. A exposição sofrida por um IOE, lembrando, IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, ou uma pessoa do público, pode ser relacionada à atividade da fonte de radiação utilizada, bem como à distância que ele esteja em relação a esta fonte. Assim, é possível não somente saber a exposição, mas estimar a dose sofrida por esta pessoa e também qual seria a distância adequada para a segurança dos IOEs, bem como das pessoas do público. A exposição a uma fonte pontual pode ser calculada usando a expressão apresentada neste slide. E um ponto de extrema importância é o reconhecimento da unidade de constante de exposição, também chamada fator gama, ou ainda gamão, que é utilizado na fórmula, pois ele determina a unidade das demais grandezas na fórmula. Vamos lá, olha só. Se a unidade do gamão está em Röntgen, metro quadrado, dividido por hora, vezes Curie, como mostra a tabela, significa que o valor da atividade da fonte para ser utilizada com este valor de gamão precisa ter a unidade em Curie. O valor do tempo precisa ter a unidade em hora. E o valor da distância D precisa estar em metros. A dose de radiação por uma fonte emissora de radiação gama pode ser estimada a partir do valor da exposição, representado pela letra X maiúscula, considerando somente a radiação gama e exposição que vai ocorrer em corpo inteiro do indivíduo. A partir disso, podemos compor uma expressão conservativa e simplificada para o cálculo aproximado da dose em sievert no indivíduo, considerando, primeiro, como o fator 0,01 para converter exposição para dose, pois 0,01 é maior que o valor exato 0,00876, que é utilizado na conversão de exposição em Röntgen para a dose em sievert, uma vez que a radiação gama é uma radiação eletromagnética ionizante e possui fator WR igual a 1, conforme as normas CNEM. Caros, aqui vai uma dica, né? Vamos dizer assim. Relembre grandezas usadas na radiologia, principalmente as grandezas dose absorvida, dose equivalente, dose efetiva e, se possível, as grandezas operacionais também. Porque para os cálculos de exposição, dose no IOE, distância, ter esses conceitos de grandeza é muito importante. Assim, conhecendo a exposição com seu valor em Röntgen, podemos simplificar a conversão, dividindo seu valor numérico em exposição por 100
e expressando o resultado em Siebert, pois estaremos sendo conservativos, ou seja, protegendo o IOE, pois estamos usando uma estimativa de dose maior que a realmente observada e assim protegendo o trabalhador. Agora, vamos olhar para a outra sequência de fórmulas apresentada neste slide. Se soubermos o valor da exposição que desejamos para fazer o isolamento e precisamos calcular a distância necessária da fonte até essa posição onde tem esse valor que nós já sabemos. Como proceder? Para isso, podemos modificar a fórmula apresentada anteriormente para cálculo de exposição e a usarmos como é apresentado aqui para a realização do cálculo de distância. Lembrando apenas que se o valor da exposição estiver em modo taxa, ou seja, a grandeza por hora, ou seja, Röntgen por hora, né? A grandeza tempo não deve ser utilizada na expressão. Assim, o radicando da fórmula apresentada fica resumido ao gamão da fonte, atividade e a exposição. Uma outra maneira de se encontrar uma distância desejada para um isolamento é fazer uso da lei do inverso do quadrado da distância. Mas para isso, é necessário que seja conhecida a exposição ou a dose a 1 metro de distância da fonte de gammagrafia e o valor da exposição ou da dose desejada na distância que está sendo buscada.